Seja muito bem-vindo ao nosso canal Devocional com Deus, um espaço onde sua fé é fortalecida a cada palavra. Já se inscreve e ativa o sininho para caminhar com a gente diariamente na presença do Senhor. Em tempos de medo e incerteza, quando gigantes se levantam diante de nós, a fé parece ser a única arma nas mãos de quem se sente pequeno. Mas e se te disséssemos que não é o tamanho do gigante que define a vitória, e sim quem está com você na batalha? Essa é a história de um jovem improvável, escolhido por Deus, que com apenas uma pedra derrubou um guerreiro temido por todos. Essa é a história de Davi e Golias. Davi e Golias, a coragem que venceu o gigante. Era uma época difícil para o povo de Israel. O rei Saul havia desobedecido a Deus, e o Senhor já não estava mais com ele. Então Deus falou com o profeta Samuel: encha um chifre com óleo e vá até a casa de Jessé, em Belém. Entre seus filhos, escolhi um para ser o novo rei de Israel. Samuel foi até lá, e quando viu o primeiro filho de Jessé, alto e forte, pensou: com certeza é este o escolhido. Mas Deus respondeu: não olhe para a aparência nem para a altura. Eu não vejo como o homem vê. O homem olha o exterior, mas eu vejo o coração. Um por um, os filhos de Jessé passaram diante de Samuel, 7 filhos. E Deus disse não para todos. Então Samuel perguntou: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o mais novo, mas ele está cuidando das ovelhas. Mandaram chamá-lo, e quando Davi entrou, o Senhor disse: é este, unja-o. E ali mesmo, na presença de seus irmãos, Davi foi ungido. O Espírito do Senhor se apoderou dele desde aquele dia. Mas mesmo ungido, Davi voltou aos seus afazeres. Cuidava das ovelhas, tocava a harpa e fazia tudo com coração sincero. Enquanto isso, o rei Saul era atormentado por um espírito mau. E ouvir música era a única coisa que o aliviava. Alguém sugeriu: conheço um jovem que toca harpa muito bem. É corajoso, sabe falar bem e o Senhor está com ele. Esse jovem era Davi, e ele foi chamado ao palácio para tocar para o rei. Algum tempo depois, uma ameaça surgiu. O exército dos filisteus se reuniu contra Israel. Entre eles havia um guerreiro gigante chamado Golias, de quase 3 metros de altura. Ele usava uma armadura de bronze pesada, carregava uma lança enorme e por 40 dias ele desafiava os israelitas. Escolham um homem para me enfrentar. Se ele vencer, seremos seus servos, mas se eu vencer, vocês servirão a nós. O exército de Israel estava apavorado. Ninguém tinha coragem de enfrentar aquele monstro. Enquanto isso, Davi voltava e ia entre cuidar das ovelhas e levar suprimentos para seus irmãos que estavam na guerra. Um dia, ao chegar no acampamento, ouviu o desafio de Golias e ficou indignado. Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Seus irmãos tentaram calá-lo, mas Davi foi até o rei Saul e disse: ninguém deve ficar com medo, eu lutarei contra esse gigante. Saul olhou para o jovem e disse: você não pode lutar contra ele, você é só um rapaz, ele é guerreiro desde a juventude. Mas Davi respondeu com coragem: quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, se um leão ou urso vinha atacar, eu o enfrentava e o matava. Esse filisteu será como um deles, pois afrontou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante de tanta fé, Saul permitiu. Tentaram colocar uma armadura em Davi, mas ele mal conseguia andar com ela. Então, tirou tudo e foi com o que conhecia: um cajado, sua funda e 5 pedras do riacho. Davi foi até o campo de batalha. Golias, ao vê-lo, zombou: sou um cão para você vir contra mim com paus? Venha e darei sua carne às aves e aos animais. Mas Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e escudo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou.
Hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos, e todos saberão que há um Deus em Israel. E então Davi correu, pegou uma pedra, colocou na funda, girou com força e lançou. A pedra voou e acertou em cheio a testa de Golias. O gigante caiu com o rosto no chão. Davi correu, pegou a espada do próprio Golias e o matou. O exército filisteu fugiu apavorado e os israelitas venceram aquela batalha. Naquele dia, todos souberam que não é pela espada, nem pela lança que o Senhor dá a vitória, pois a batalha é do Senhor. E Ele usa quem quiser, até um simples pastor de ovelhas, para cumprir seus propósitos. Se gostou dessa história emocionante, não deixe de se inscrever, comentar e deixar seu like, que é muito importante para o crescimento do canal.